Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus. Amanhecendo aqui terça-feira, 26/5/2026, na qual estou aqui mais um dia com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Carta aqui aos Filipenses, através de Paulo. Filipenses está ali, a cidade de Filipos, foi a primeira igreja implantada na Europa por Paulo. E aqui nesta ocasião, Filipenses 2, no verso 5, nessa ocasião em geral, Paulo estava ali mandando palavras, mandando esta escrita em geral, esta exortação sobre as pessoas que estavam ali, os filipenses. Estava faltando ali humildade, estava faltando ali a simplicidade de Cristo. E Paulo começa a mandar aqui as escritas, tipo, do verso 1 em diante, ele está afirmando sobre a exortação ao amor fraternal e à humildade. Depois, já no verso 5 em diante, está dentro de um contexto do exemplo de Cristo na humilhação. Depois, do verso 12 em diante, vai dizer sobre o desenvolvimento da salvação. Mas para vocês entenderem, aqui na minha versão ARA, está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem uma outra versão que diz: seja o modo de pensar de vocês como o de Cristo Jesus. Então, meio que verdadeiramente é isso. É o sentimento que devemos ter, a forma de pensar, a forma de agir. E aqui diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele, que a gente possa, nesse dia, nessa manhã, crescer ainda mais em graça, render graça ao Deus Criador e de alguma forma sairmos desse dia alimentados, fortalecidos na simplicidade, na humildade de Cristo Jesus. Glória. Pai eterno, em nome de Jesus, apresentamos o texto aqui no trono da Tua graça, na certeza que o Senhor é Criador, que está à Tua destra, Teu Filho, Jesus Cristo, que em nome dele, em nome de Jesus, Senhor, que possamos entender, compreender, receber do Senhor a revelação desse texto e que possamos crescer nesta humildade de Cristo, que a gente não fique aqui no mesmo exemplo contrário e não o exemplo que Cristo passou aqui nessa terra e nos ensinou e nos ensina até hoje, pois ele passou e deixou o Espírito Santo dele em nós e também deixou as Escrituras Sagradas para que pudéssemos buscar nele a forma de vida dele em nós, através do Santo Espírito do Senhor. Oh, glória! É o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço desde já, pois eu sei que aqui vai ser revelado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olha bem, a exortação aqui ao amor fraternal, é o amor que devemos ter uns com os outros aqui na terra, e a forma de humildade. No verso 1, a palavra aqui diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí vem o verso-chave: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como eu disse na introdução, meus irmãos, essa palavra é exatamente isso, que a gente tem que entender que tudo que a gente é, tudo que a gente representa, ou a representatividade de Cristo em nós, isso não é para a gente ter soberba sobre isso, para a gente se orgulhar sobre isso. Ao contrário, é para a gente humilhar na potente mão do nosso Senhor. Como aqui está dizendo, que Cristo é consolação, Cristo é comunhão de espírito, Cristo é afeto, Cristo é misericórdia. Então, de igual modo, completai a alegria, de modo que penseis a mesma coisa como Cristo Jesus. Então, aqui a gente deve ter esse amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento e não fazer nada por partidarismo. Porque eu sou de Cristo, porque eu sou evangelista, porque eu sou de igreja tal, porque eu tenho uma fazenda, porque eu tenho um emprego melhor, porque meu carro é melhor. Não, porque aqui vai dizer exatamente assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Então, você não vai olhar essas coisas sendo sua. Por isso que eu falo, Rodograto Transportes, eu sou administrador. O Senhor confiou em mim para zelar essa empresa nele. Então, a gente tem esse mesmo sentimento. Então, seja o seu modo de pensar igual ao de Cristo Jesus. Então, não fique pensando, isso é meu, fulano de tal, aquilo é dele. Aqui vai dizer assim, senão também cada qual o que é dos outros. Nada é de ninguém. Ninguém tem a capacidade de levar no seu caixão ou levar para o seu túmulo alguma coisa que é aqui. Nem conhecimento, nem graduações, nem mestrados, nem doutorados, nada disso. Nem o que você é, se Deus liberou algum dom, algum talento a você. Então o que você tem que ter, a posição é que isso é Cristo em você, é Cristo que confiou em você determinada coisa, assim como estas que eu mencionei aqui. Então, o que precisamos entender é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ali em Mateus 11, 29, nos deixa isso bem claro, quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha aí que Cristo está dizendo, e esse tomar sobre vós o meu jugo. Jugo é uma peça, como antigamente usava aquela peça em 2 bois para unir forças, aquele negócio ali que unia um boi ao outro. Então assim, tomai sobre vós a presença de Deus para ele ser a força em você, para ele ser a humildade em você, para ele ser a mansidão em você, para que você tenha descanso para a sua alma, para o seu psicológico, para a sua psique humana,
porque senão você vai cansar, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo. Lógico que tem momentos difíceis na vida de um homem e de uma mulher que você vai ficar reflexivo, mas você tem que renascer. Você tem que buscar Cristo para validar esse jugo em você, essa força em você e em mim. Por isso que ele vai dizer aqui na sequência, pois ele subsistiu, esta forma de Deus, ele sendo Deus aqui na terra, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, se eu e vocês somos alguma coisa aqui nessa terra, temos alguma graduação, temos algum patrimônio, temos alguma beleza, temos alguma posição, temos algum poder, mas isso não é de nada, porque você tem que ter o sentimento de Cristo, na humildade, na simplicidade, na misericórdia, na comunhão de espírito, nos afetos e também na consolação do amor. Por isso que eu gosto muito de aprender cada dia mais, e eu faço uma observação aqui, que muitas das vezes eu menciono tanto sobre, olha, tinha 613 mandamentos na Torá, o próprio Moisés reduziu em 10, depois Jesus também veio e resumiu naqueles 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso nos revela aqui no Novo Testamento, pós Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário, e mediante a revelação de Gálatas 2:20, que não deve viver mais nós, mas Cristo viver em nós, esses mandamentos, na verdade, fica apenas para que a gente leia, que a gente aprenda, que a gente leve adiante em forma de orientação, de aconselhamento. Porém, estes mandamentos, eles foram crucificados com Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós, recebendo Cristo na nossa confissão que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, então nós vamos ter Cristo Jesus em nós, através do Espírito Santo, do Trino de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós vamos ter de cara este exemplo, este amor fraternal, esta humildade, e tudo isso se desfaz, todos esses 613 mandamentos resumidos em 10, depois em 2, se desfaz no sangue derramado na cruz do Calvário, que nos buscou. E hoje estamos na posição de ter Cristo em nós, e tendo Cristo em nós, nós vamos ter isso dentro de nós, esses mandamentos já todos da forma deste poderio de Deus em você. Mas como aqui nos ensina, a gente tem que ter esta humildade, de não falar, olha, eu tenho esse Deus, esse é o meu Deus. Tem gente que pensa que é o próprio Deus, mas não é isso, é você ter a humildade, ter o amor fraternal e entender que Cristo, ele se humilhou e se esvaziou do próprio Deus que ele era. E eu e vocês temos que segui-lo, seguir esse exemplo de Cristo na humilhação. E ter, mais uma vez, repito e já fecho este raciocínio, ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Porque Paulo fez aqui uma ligação com a mesma palavra grega aqui traduzida em sentimento que ele havia usado 2 vezes no verso 2, ao falar do orgulho que estava na raiz da desunião dos filipenses. Então vocês aqui hoje brasileiros, vocês aqui hoje nordestinos, vocês aqui hoje mineiros, goianos, vocês paulistas,
Então, não tenha essa desunião. Tenha este amor fraternal. Receba essa exortação, esse puxão de orelha que a palavra nos dá, e tenha a consolação do amor, e tenhamos a comunhão do Espírito, e tenhamos entranhados em nós, como Cristo está em nós, os afetos e as misericórdias, e completa a nossa alegria, de modo que penseis a mesma coisa, como Cristo se posicionou em nós e por nós, vivendo aqui e não sendo, pensando de forma alguma que era Deus e que veio com um propósito de morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Tendo Cristo Jesus, tendo esta forma de vida, a humildade de Cristo, tendo este amor fraternal, você cumpre toda a lei. Busque Cristo, observe a lei sim, para você entender os caminhos, lógico, mas o próprio Cristo Jesus em você, ele por amor, por ter depositado esse amor fraternal em você e em mim, e tendo essa humildade, porque como está em Mateus 11:29, nós estamos aprendendo nele, que é manso e humilde de coração. Amém? Fiquem em paz. Espero em Cristo que vocês tenham recebido essa palavra e recebam. Em nome de Jesus eu peço a cada um de vocês, tenha Cristo Jesus em vocês no processo da confissão, no processo de matar o velho homem e ressurgindo a nova criatura pós-batismo do arrependimento, e viver Cristo humilde e manso dentro de você, para que você também copie ele e mude a sua forma de pensar. Glória a Deus. Fique em paz e até amanhã, em nome de Jesus. Abraço.